Você já se sentiu arruinado, desmotivado, quando você recebeu uma crítica logo pela manhã ou não foi atendido a sua mensagem que você deixou? Se a sua felicidade depende do estado de humor de outra pessoa, saiba que você não é dono da sua vida. Por isso, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre parar de dar poder para as outras pessoas. Meu nome é Luiz Fernando. Sejam bem-vindos ao canal PAC. E hoje é uma série que eu faço sem cortes sobre determinado assunto. E esse assunto é muito relevante, não para o extrafísico único e exclusivamente, mas sim a lucidez e as prioridades que a gente tem nessa dimensão. Porque tudo vai começar daqui para lá também. A minha realidade física está intimamente à minha realidade energética e extrafísica. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de forma bem transparente e com calma, com detalhe. Fiz um pequeno roteiro que eu vou seguir aqui pelo celular para eu não me perder nessa minha trajetória aqui. Então, qual que é o problema inicial que a gente tem que pensar? Por que a gente perde poder? Qual que é o motivo? Qual o grande problema inicial aqui? Um dos grandes problemas, ou o principal problema, é a busca por aprovação. Aprovação do grupo que você está inserido, da família, dos amigos, do trabalho, do marido, da esposa, dos parentes mais próximos, dos vizinhos. E você quer manter uma situação e você quer ser aprovado por aquele grupo, ser validado por aquele grupo. E quando você tem essa imensa necessidade de ser aprovado, de ser validado, você vai passando por cima dos seus valores, dos seus princípios em função da aprovação daquele grupo, do que o grupo vai pensar de você. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Primeiro ponto é a necessidade de ser aprovado. Há um outro ponto que a gente tem que falar, que é a nossa reatividade emocional. Quando você está inserido num grupo, seja ele qual seja, e você rivaliza com outro grupo, por exemplo, ou com as ideias, ou com os comportamentos, ou até mesmo com ideias diferentes das suas. A tendência que a gente tem é de agir de forma emotiva. Ou a gente vai agredir verbalmente, energeticamente, o outro. E você vai perdendo o controle emocional com isso. E quando você perde o controle emocional, você perde a razão, a racionalidade. Fica com o nível de lucidez mais baixo. Fala bobagem, tem atitudes que vai te prejudicar no futuro. Você tende a se fechar para novas ideias. E você vai cada vez afundar cada vez mais, porque você não tem discernimento de como se comportar emocionalmente diante de determinada situação. Quando você agride o outro, você pode depois raciocinar, refletir, pô, podia ter pegado mais leve e tal, beleza. Mas quando isso não é possível, você começa a agredir você, se agredir. E quando eu falo se agredir, é você se anular, você voltar os seus canhões, que era para o outro, contra você.
Você começa a se sentir angustiado, depressivo, com ansiedades. Você começa a comer mais, se isolar do mundo. Você vai se fechando em camadas sutis. E isso vem a ver com os vícios que a gente traz, a vaidade, o orgulho, a prepotência, aquele negócio de não querer abrir mão, de não querer mudança, que para você tá tudo certo, você tá num conforto existencial que chega a ser desconfortável, mas está ali, é o que você conhece, e não abre espaço para mudança. Então, você começa a voltar essa energia pesada contra você ou contra o outro. E você começa a passar cada vez mais poder para o outro, se anulando. Você se anula. É um problemaço. E isso, uma das grandes origens de tudo isso, é o medo do julgamento. O que o outro vai pensar de mim? Eu sou tão bonzinho. Olha, eu faço tudo certo. Eu procuro ser uma pessoa boa, perfeita. Então ela pega e começa a criar máscaras, criar uma mentira em torno de si. E cada vez que ela vai criando essa mentira em volta dela, mais ela vai se anulando a sua personalidade, quem ela realmente é. Então, esse ponto de você ter medo do julgamento externo é um grande ponto que a gente vai chegar agora, que é a chave da virada. Como que eu vou virar isso? Como que eu vou sair dessa situação de ter a necessidade de ser validado, não me violentar e não ficar com medo do julgamento do outro? Eu separei aqui um livro, aqui da minha pequena biblioteca, que me ajudou muito nessa questão. De vez em quando eu volto nessas reflexões, que é o Coragem para Evoluir, do Luciano Vicenzi. E num dos capítulos ele fala sobre essa teoria do local de controle. Existe dois locais de controle, o interno e o externo. O interno é que quando o que importa são as minhas decisões, as minhas vontades, aquilo que me faz bem, que é bom para a minha evolução. E claro, sendo bom para a minha evolução, o meu entorno também vai melhorar. E o local de controle externo é quando você passa o controle para o outro. Você fica refém das necessidades do outro. Então, esse é a teoria do local de controle. E a gente vai focar aqui no local de controle interno. A gente vai puxar para a gente aonde está o controle. Está fora de mim ou dentro de mim? Pela lógica, deveria estar dentro de mim. Porque aqui é a manifestação da minha vontade, das minhas energias, do meu princípio existencial. Uma analogia que a gente pode fazer para a gente entender esse local de controle é as moedas de ouro. Nós somos ricos, milionários. Cada um de nós temos muito dinheiro, muito ouro. Nós temos muito ouro. E quando a gente passa o controle para o outro, o controle das nossas decisões, das nossas ações, das nossas manifestações, das nossas vontades para o outro, eu pego um pouco dessa moeda e transmito e dou para o outro. E isso, ao passar de 1 ano, 2 anos, ao tempo vai passando,
cada vez eu vou me esvaziando mais de mim, desse ouro, desse poder, dessa riqueza que eu tenho e enriquecendo o outro. Vai chegar um ponto que eu estou miserável. Eu não consigo me manifestar de forma coerente. Chegando ao ponto de saber o que eu fiz da minha vida. Onde que eu estava? Eu estava dando o meu dinheiro para o outro. O meu poder para o outro. Quem tem o poder de te irritar, ele tem o poder sobre a sua vida. Esse é o ponto. E se a pessoa tiver um mínimo de discernimento, um mínimo de manipulação, você está na mão dele, você vai virar escravo dele. Muitas vezes isso acontece. Olha as manipulações religiosas que acontecem por aí. Olha as manipulações políticas que acontecem por aí. Olha as manipulações perto da gente, na nossa família. Já vi casos de parentes roubarem os mais simples, na herança, por exemplo. Por quê? Manipulou. Porque o outro deixou o outro que tinha um pouquinho mais de estudo tomar conta. Quando viu, estava sem nada. Isso deve ter acontecido em muitas famílias por aí. Eu já vi alguns casos. Aconteceu na minha família, já aconteceu na família do meu pai, da minha família, da minha mãe, da minha sogra. Já aconteceu, isso acontece. Faz parte da natureza. Não deveria ser assim, mas isso está em cima dessa transferência de responsabilidade. A gente vai dando o nosso tesouro para o outro. E quando vê, a gente está sem nada. Então, essa retomada de controle tem alguns passos. E eu vou agora nomeá-los de forma bem didática para a gente entender como a gente vai sair dessa situação. Então, eu passei o problema, passei uma técnica, agora eu vou fazer o passo a passo para a gente sair dessa situação. O primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui, gente, é aprender a dizer não. Dizer não, não por ignorância ou não por emocionalismo, não, dizer não por não. É impor limites. Limites sobre a minha manifestação. Ou melhor, a manifestação do outro sobre a minha existência. Se alguém quiser me manipular ou tomar o meu poder ou mostrar como que eu devo fazer ou deixar de fazer, eu tenho que ter o discernimento de falar, pô, isso não é para mim nesse momento. Ou tirar um tempo para pensar e raciocinar. Né? Essa questão dos limites é muito sério, muito sério. Eu fui criado assim, meu pai me educando e educando a nossa família, que basta um olhar, não precisa de muitas palavras. Meu pai falava assim, ó, seu avô, quando estava conversando com pessoas mais velhas, e os meus irmãos ou eu estava brincando próximo, ele só de olhar, ele já sabia, nós já sabíamos qual que era a intenção dele, só no olhar. Hoje em dia, né, com os nossos cachorros, né, lá em casa, por exemplo, assim, eu ponho limite no meu cachorro, na minha cachorra, na Bela. A Bela tem o lugar dela, ela tem o papel dela dentro da família, dentro da casa, sim, quintal. Dentro de casa, não. Ela tem o espaço dela, mas tem limite. E ela sabe quem manda. Agora, hoje em dia, com os pais de pet, o que a gente vê?
a gente vê a falta de autoridade com o pai de pet para com o pet. A mãe de pet fala, vai deitar, Totó. O Totó só olha assim, vira pro lado. Quem? Não dá a menor ideia. Porque quem manda ali não é o ser humano, e sim o pet. Não há um limite detalhado, especificado. Tem que ter esse limite, tem que ter essa disciplina, tem que ter essa organização, pessoal. Se não tiver, é isso. O dizer não é isso. Limite. Aqui, até aqui pode, até aqui não pode. E não basta você ficar brigando, é só um olhar. É não. Pô, vai deitar. E vai, pronto, acabou. Tô sendo radical? Responde aí. É assim que acontece aí na sua casa, com seus vizinhos? Ou você já viu essa situação? E qual que você acha que é mais adequado? Qual comportamento? Outro ponto para a gente pensar é selecionar as nossas, quem nos critica. Você não pode receber uma crítica, aceitar uma crítica de quem você não aceita um conselho. Você vai aceitar uma crítica de quem você pede conselho, correto? Outro exemplo. É bom, eu gosto de dar exemplo para a gente entender o processo. Imagina um jogo qualquer, um jogo de sinuca, ou um jogo de carta, um jogo de... sei lá qual é o jogo. Quem está envolvido no jogo, está dentro do jogo, talvez não está observando a jogada correta. Não está observando, porque está envolvida emocionalmente. E quem está com a emoção à flor da pele não pensa direito, não raciocina direito, precisa ter uma frieza, um distanciamento emocional da situação para você ver a melhor jogada, a melhor a situação. Quem está de fora, que não está envolvido emocionalmente, está vendo tudo. O jogo, olha, aquela bola ali, se ele ir ali jogar um pouquinho, vai dar certo. Agora, essa pessoa pode analisar, pode te criticar e pode te falar a melhor jogada. Sim ou não? Você aceitaria o conselho de um parceiro que está torcendo por você? Sim, você aceitaria. Você aceitaria a opinião, a crítica do seu adversário? Seu adversário fala assim, não faz essa jogada não, essa jogada vai ser muito ruim para você. Você aceitaria essa crítica? Essa observação? Claro que não. Ele quer que você perca. Então analise a crítica. Não aceite crítica de quem não está do seu lado. Que quer ver o seu, sabe, quer ganhar de você de alguma forma. Quer tirar proveito de você de alguma forma. Observe quem está do seu lado. Muitas vezes as pessoas se fecham para uma crítica do pai ou da mãe ou do marido, de pessoa que está do seu lado e quer ver o seu bem, mas você se fecha. E ouve a crítica do vizinho, da irmã que está lá fora, morrendo de inveja daquilo que você tem. Olha como é que é as coisas. A falta de discernimento que a gente pode ter na nossa vida. Isso é muito sério, você saber selecionar as críticas. Não refutar as críticas, porque as críticas são boas, nos ajudam a entender o nosso processo. Um outro ponto que a gente pode ressaltar nessa nossa conversa, nesse passo a passo, é a questão da regra dos 5 minutos. Não desperdice o seu tempo com críticas que não vai mudar a sua vida daqui a 5 anos. Não desperdice mais de 5 minutos com isso. Não vale a pena, não compensa. Se é uma informação relevante que pode mudar a sua vida, aí você
Poxa, vou pensar aqui 5 minutos, 10, 20, 30, um dia, 5 dias, e ver o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, para chegar a alcançar aquele objetivo daqui a 5 anos. Agora, se a pessoa faz uma crítica, e aquela crítica não tem relevância nenhuma, não vai ter impacto nenhum na sua vida, para que você vai perder o seu tempo pensando e remoendo o que aquela pessoa disse? E daí? É só uma opinião. Então isso não faz diferença na sua existência. Então não compensa perder tempo com isso. Bola para frente. Vamos parar de remoer o passado. E um ponto muito importante para essa retomada do nosso poder é a gente ter a capacidade de comemorar pequenas vitórias. Celebrar pequenas vitórias. Porque parece pouco, falar assim, porque aquilo ali é tão pequeno, tão bobo, e você não comemora. Aí passa uma coisa, passa outra, passa outra, passa outra, e você é apático a tudo de bom que acontece na sua vida. Sabe? Apático. A vida passa e que você supervaloriza são os problemas, são as coisas. E se a gente for fazer uma retrospectiva, eu fiz isso, foi meio chocante até para mim. Essa casa que eu estou morando agora tem o quê? Tem 3 anos que a gente tá morando aqui. Aí tem no Google Maps exatamente quando a gente pegou essa casa. A frente, a rua, não tinha acabado de fazer a fachada da frente ainda. E assim, não tinha rebocado, nós saímos do aluguel e passamos para dentro de casa para mudar. Passou 3 anos, é outra casa. Uma outra fachada, tem jardim na frente, tem varanda, tá linda. E a gente, sabe, vai passando e a gente não vai valorizando as pequenas coisas. Não comemora aquele churrasquinho, aquela saidinha. Opa, que conquista bacana, olha, tava assim, agora como é que ficou? Sabe? Então isso faz parte das nossas conquistas, das nossas lembranças. A gente tem que começar a lembrar de coisas boas. Isso faz a diferença na nossa existência, na nossa vida. Porque o que a gente vai levar dessa vida? A vida que a gente levou. Se a gente levou uma vida de só trabalho, de luta, de sofrimento, de guerra, de conflito, é isso que a gente vai levar. Mas a vida não é só feita disso. Nós temos muitas conquistas, muitas vitórias. Cabe a gente selecionar, sabe, e valorizar cada vitória. Se você pensar que quando você acorda, a oportunidade que a vida está nos dando de fazer diferente do que fez ontem e fazer diferente para melhor, é uma grande oportunidade de agradecer e de comemorar e de celebrar a vida. Essa que é a grande sacada de tudo isso. Então, para gente pensar aqui, pessoal, é assim. O mundo, ele sempre vai querer te moldar. Vai querer te colocar de joelho, vai querer te ver de 4, vai te roubar e vai te bater com força. É aquela frase do Stallone, né, do Rocky Balboa. Não importa o tanto que a vida vai bater. E ela vai bater com força. Mas não é o tanto que você cai. É o tanto que você levanta e vai para cima. É postura de vencedor, uma garra. Sem vitimismo, sem transferência de responsabilidade, sem passar o poder para o outro. É você com você mesmo, com as suas energias, com o seu poder, ir para frente e você vai vencer. E é isso que você vai levar. Você nasceu para ser um vitorioso. Então, vamos parar de dar poder para os outros. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai te esvaziar consciencialmente e vai tirar a sua lucidez.
na vida física e na vida extrafísica também. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha. Se você lembrou de uma pessoa que pode ser ajudada com esse vídeo, compartilha com ela. Comenta, olha que assunto legal. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas e ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal e siga a gente aí no YouTube, no Instagram, luisfernando.pac, no TikTok, luisfernando.pac também. E vamos em frente. E até o nosso próximo vídeo. Até lá.